Testando. Graça e paz, amada igreja. Como é que foi o ano novo, essa passagem? O culto já retornou semana passada, né? Mas eu, graças a Deus, estou retornando hoje. É uma alegria poder voltar à comunhão, esse tempo com os irmãos, ouvir a adoração. É tão bom voltar à casa do Senhor, né? E eu agradeço as orações pela nossa família. O Israel nasceu bem. Eu acho que todo mundo pergunta isso para mim, então eu já vou responder aqui no púlpito que o Israel nasceu com 3 quilos, tá? 3,75 kg. Todo mundo pergunta isso. E graças a Deus ele já voltou com o peso dele, está crescendo bem. Rayane também, ela teve parto, né? Foram mais de 15 horas de trabalho de parto ali, um dia inteiro de dor. Mas hoje ela está bem, se recuperou, foi parto normal. E estamos seguindo, né? Estamos nos recuperando do sono. Tem sido um desafio, mas é uma alegria poder olhar para ele, sabe? E eu vou compartilhar um pouco também do que ele fez na minha vida nesse pequeno tempo através dessa mensagem. Amém? Hoje, nessa manhã, eu gostaria de refletir com os irmãos no texto de 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, 1 a 23, se vocês tiverem Bíblia. 1 Samuel 15, 1 a 23, essa é uma história que, quando eu li assim, por cima, bem rapidinho, sempre me despertava um ponto de curiosidade. E vocês vão também ter, acho que, essa mesma percepção. Você fala, puxa, como que isso aqui é errado ou certo, né? O que acontece nessa história aqui, que é a história da rejeição de Saul como um rei? E aí, vamos ao texto, né? 1 Samuel 15, 1 a 23, diz o seguinte: Samuel disse a Saul: Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos, ou seja, tudo. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: Retirem-se, saiam-se do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua junto com eles. Pois vocês foram bondosos com os israelitas, quando vocês estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. Versículo 7. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, o rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas, e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: Arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. E de madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: O Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: E que balido de ovelhas é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? Respondeu Saul: Os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam a melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor o teu Deus. Mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: Fique quieto, e eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. E respondeu Saul: Dize-me. E Samuel disse: Embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder de Israel você não se tornou líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como um rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio,
os amalequitas. Guerrei contra eles até que eles tenham sido eliminados. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se levantou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram as ovelhas e os bois dos despojos, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de o sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Vamos orar? Senhor, nesta manhã, queremos que o Senhor sonde o nosso coração, como a canção diz, que a Tua palavra venha nos transformar também a vida do pregador, que é falho, mas que a Tua palavra, ela não volta vazia, ela é viva, eficaz, ela é capaz de transformar os nossos corações. Pedimos ao Teu Espírito Santo para que se revele de uma maneira especial sobre a vida de cada um aqui, com aquilo que nós, seres humanos, nós não podemos fazer, o Senhor faça por nós. Nós oramos confiantes em Ti, Jesus, no poderoso nome de Jesus. Amém. Essa é uma história que desperta curiosidade porque algumas vezes tem uma barreira meio cultural nossa e também a atitude de Saul. Por isso eu quero refletir em alguns pontos desse texto. O primeiro ponto é que a gente precisa entender sempre o contexto de um texto para poder entender o que está se passando por trás. Para a gente entender então o contexto de Samuel, a gente precisa ver o que estava acontecendo antes, especialmente no livro de Juízes. O povo já tinha se instalado na terra prometida, em Canaã, só que ele teimava em desobedecer a Deus, e de diversas maneiras, especialmente cultuando os ídolos dos povos que eles não destruíram. E aí, por causa dessa desobediência, Deus, ele levanta nações estrangeiras para punir o seu povo. Ele faz justiça ao pecado do seu povo. Ele levanta outras nações para oprimir o povo de Deus, e aí o povo de Deus começa a clamar por misericórdia, e aí Deus levanta um juiz para libertar eles, e depois começa um tempo de paz. Quem leu o livro de Juízes sabe disso. E logo que a gente descobre que eles tiveram esse tempo de paz, a gente vê que esse tempo de paz ele era passageiro, não durava quase nada. A gente vê que o livro de Juízes ele é um declínio espiritual do povo de Deus. E era resumido por uma frase: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Percebem aqui o maior problema do livro de Juízes? O maior problema é que eles não percebiam que existia um governante sobre a vida deles. Eles pediam um rei, mas eles já tinham um rei, e esse rei era o próprio Senhor. Eles teimavam em não conseguir enxergar o governante deles. Eles não conseguiam enxergar isso, eles estavam cegos. Era Deus que estava batalhando todas as batalhas deles, mas eles não davam a mínima para isso. E é isso, a primeira aplicação que eu faço, acho que para o nosso coração. Essa é uma consequência do pecado. Esse é um efeito do pecado em nossos corações. Ele nos aliena de Deus, ele faz com que a gente não perceba a natureza, a ação de Deus, a maneira como Ele tem agido em nossas vidas. Olha como isso é profundo, irmãos. O pecado ele nos separa de Deus e faz com que a gente não enxergue as provações de Deus como um meio de crescimento. E a provação, que é um meio bom de Deus, começa a virar agora motivo de tentação. Aquilo que é para o seu amadurecimento começa a ser motivo de queda. Então a sua decepção no emprego, no seu salário, na sua vida, em seus relacionamentos, em vez de ser o momento em que você sonda o seu caráter, a sua identidade em Cristo, começa a ser motivo de reclamação, começa a ser motivo de murmuração. Começa a ser um meio também de você se culpar. E isso não é só para os momentos ruins, não.
Isso são para uns momentos bons. Ele começa a te alienar das coisas boas que Deus te dá. Você começa a aproveitar as coisas da vida que são boas sem o Deus que te deu isso. Por exemplo, e aqui eu queria mostrar, eu orava já antes do Israel nascer, para que quando ele nascesse, e a gente sabe que o nascimento é uma coisa boa, ele traz alegria para toda a família, mas ele não é só isso. A minha grande oração a Deus é para que essa alegria não fosse completa em si mesma, mas fosse um meio de eu entender a graça de Deus sobre a minha vida. Porque o pecado ele faz isso, ele transforma aquilo que era motivo de oração na sua vida, e que Deus respondeu, e agora ele transforma a graça em desgraça. A sua esposa, o seu marido, o seu emprego dos sonhos, a situação de vida que você tanto orava, hoje você já não se lembra mais como uma resposta de Deus. Esse é o pecado em nosso coração. E você pode fazer esse autoexame também. Você tem conseguido desfrutar das bênçãos de Deus com o Deus da bênção? Você tem conseguido aproveitar isso? Ou o seu pecado já começa a te alienar das coisas que Deus tem feito na sua vida? Antes disso ser depressão ou algum sintoma de ansiedade, que pode ser também, não nego isso, seja o que for, esse é o efeito do pecado. Ele transforma a graça de Deus na sua vida em desgraça. Ao mesmo tempo, ele transforma a sua dificuldade, ao invés de em provação, ele transforma em tentação. Voltando aqui, nós chamamos esse modelo de governo de Deus, que o povo não conseguia enxergar, de teocracia. Esse é o modelo ideal de Deus na Bíblia. O que é a teocracia? Nada mais é quando Deus governa como um rei. E essa liderança ela é executada através de juízes ou sacerdotes. Só que aí vem, eles rejeitam a Deus logo no começo do capítulo de Samuel, do livro de Samuel. Em 1 Samuel 8, eles dizem o seguinte, para Samuel: veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe, como acontece em todas as nações. Mas Samuel não gostou dessa palavra. E ele orou ao Senhor e disse, e Deus disse a Samuel: atenda a voz do povo em tudo que lhe pedirem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Segundo todas as obras que eu fiz desde o dia que tirei do Egito, não me deixaram de servir outros deuses. Assim também estão fazendo com você. Agora, pois, atenda a voz deles, advirta-os solenemente e explique qual será o direito do rei que vier a reinar sobre eles. A ironia é perceber que quando as Escrituras afirmam que Deus lutava por Israel, a gente vê que Israel queria agora alguém como um deles, alguém como um ser humano para lutar por eles. Eles não queriam mais Deus, eles queriam alguém como eles para lutar por eles. Mas Deus vai lá e ainda insiste, ele vai lá e adverte o povo. Ele fala o seguinte: este é o modo como o rei governará sobre vocês. Ele pegará os seus filhos para a guerra, para ir à linha de frente. Todo mundo sabe que a linha de frente é morrer. Obrigará a arar os campos e as colheitas que serão do rei. Eles fabricarão armas para a guerra. Tomará suas filhas para cozinhar, para assar pães, fazer perfumes. Tomará o melhor dos seus campos, vinhedos e olivais. Cobrará altos impostos, vocês serão como escravos. E quando chegar esse dia, lamentarão por causa desse rei que agora pedem. Mas o Senhor não lhe dará ouvidos. Não houve hesitação no povo de Deus quando eles ouviram isso. Eles novamente recusam. Por quê? Capítulo 8, verso 19 e 20 diz o seguinte: o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: não, queremos ter um rei, seremos como todas as outras nações. Gente, isso era justamente aquilo que Deus não queria que Israel fosse, igual às outras nações. E Israel fala: não, eu quero ser como os outros, eu quero ter um rei sobre minha vida, que não é o Deus. E acontece o pior. Deus responde à oração deles. Deus cede e responde dando um rei para eles. E não há nada pior do que isso.
Não há nada pior do que quando o ser humano é entregue às suas próprias vontades, aos seus desígnios, aos seus desejos. O problema, gente, nunca é o não de Deus. O não de Deus sempre é bom. O problema é o sim de Deus para as coisas que não importam. Para aquilo que você persiste, Deus fala: então tente, faça da sua maneira. E aí eu acredito que alguns daqui devem se perguntar: qual então a vontade de Deus? Porque se eu souber a vontade de Deus, eu não vou fazer a minha, não é verdade? Se eu entender qual que é o desígnio dele, qual que é a vontade dele sobre a minha vida, eu não preciso me preocupar em fazer a minha, que aí eu posso fazer a dele. Só que a grande verdade é que na maioria das vezes, prestem atenção, especialmente aqueles que leem a Bíblia aqui, aqueles que leem a Bíblia sabem qual é a vontade de Deus. E inevitavelmente, no fundo, você já sabe o que ele quer, mas não o faz. Saul aqui, nesse episódio, ele recebe uma ordem para obedecer e ele desobedece, sabendo disso. O Tim Keller, quando ele prega a respeito desse texto, ele diz que a atitude de Saul, ele chama de autossabotagem. É quando num nível você sabe o que tem que fazer, mas no outro nível você escolhe não fazer. E isso é bem claro em nossas vidas. A maioria daqui que lê a Bíblia sabe de verdade qual é a vontade de Deus. Ela é muito bem expressa através da palavra. Mas nós escolhemos não fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. A gente manipula a situação para realmente fazer o que a gente quer. Não é verdade? Para fazer da nossa maneira. E quando Deus entrega da nossa maneira, é aí que o problema surge. Por isso vamos ao texto. A gente passou pelo contexto que o povo de Deus estava sofrendo e passando, e agora a gente olha para o texto aqui. Deus escolhe uma pessoa para ser o rei deles, e ele escolhe Saul. E Saul, o hebraico de Saul significa o que eles pediram, literalmente isso. Quando a gente vê ao longo da história da Bíblia, o povo de Deus passou por alguns tipos de governo. De Otoniel a Samuel, eles passaram pelos juízes. De Saul a Zedequias, eles passaram pelos reis. E da repatriação, ou seja, da volta do cativeiro, até a destruição em 70 depois de Cristo, ou seja, já englobando a época de Jesus, eles foram governados pelos sacerdotes. E Saul foi o primeiro rei de Israel. O primeiro rei também a falhar. Só que a grande questão é que ele era exatamente aquilo que eles pediram, que o povo pediu. O povo pediu um rei e Deus deu um rei como das outras nações, igualzinho. Saul era um homem complexo, cheio de altos e baixos na vida. Quem leu a história de Saul, quem leu a história de Saul, consegue ver que ele era uma pessoa complexa, tinha muitos altos e baixos, que quando a gente olha, a gente sempre tem até compaixão dele. A gente fala: nossa, acho que é bem parecido comigo, né? E ele foi aceito basicamente pelo quê? Por causa da sua estatura. Nessas horas dos baixinhos, né? É agora, quando a gente lê Davi ali, quando Deus escolhe Davi, é o momento da nossa glória, né? A gente fala: Deus não olha a aparência. Esse é o nosso momento bom ali, né? E num primeiro momento, Saul, ele era pequeno aos seus próprios olhos. Ele era humilde, ele era tímido. Quando o povo escolhe ele foge, ele se esconde. Ele era despreparado. Só que no meio dessa história, Jonatas, o seu filho, já conclui: o meu pai trouxe desgraça sobre o meu povo. No final, aqui no capítulo, ele se torna um déspota, cheio de apego ao poder e ao status. E aqui, Deus rejeita de uma vez por todas Saul como um rei. Ele começa com Deus ordenando que ele mate, destrua, dizime completamente os amalequitas, cumprindo assim a justiça dele contra esse povo. O povo, que não sei se vocês lembram, é o primeiro povo a atacar Israel quando eles saem do Egito. Os amalequitas, eles eram conhecidos como saqueadores do deserto.
Aí, se vocês quiserem ter um anacronismo assim para imaginar assim, é como se fosse Duna, sabe? Eles eram saqueadores do deserto. E eles eram uma tribo nômade também, extremamente violentos. E em Números 14 também, eles atacam também novamente Israel. E ainda depois disso, depois de quase terem sido exterminados, não foram por causa de Saul, eles ainda atacam a cidade de Davi. E Deus foi muito claro em sua aliança. Deus amaldiçoa aqueles que ao povo de Deus amaldiçoarem. Ele ordena que tudo seja destruído, não pode sobrar recém-nascido, criança, mulheres, homens, bens. Por quê? Para a nossa cultura isso é muito feio, né? É muito estranho. Mas Deus manda destruir tudo porque algumas coisas são santificadas para uso especial de Deus e outras são santificadas, destruídas para Deus também, consagradas à destruição para Deus. Deus nunca quis que o seu povo fizesse igual às outras nações. Pensa só, por que as outras nações guerreavam? Para você destruir um povo ou para você ganhar em cima dele, politicamente, economicamente. Os despojos eram um verdadeiro lucro da guerra. Você pegava aquilo ali, o restante, e usava para o seu lucro, para seu benefício próprio. E aqui é bem claro, Israel não precisava disso. O povo de Deus não precisava dos despojos. Os despojos eram para Deus. Normalmente os espólios eram o motivo da guerra dos outros povos. E aqui a razão era totalmente contrária. A razão da destruição é a justiça de Deus. É Deus usando Israel como instrumento para punir esse povo. Por isso Deus é sério em julgar Saul aqui, a desobediência de Saul, porque a desobediência de Saul é contra o princípio e o caráter de Deus, contra a sua justiça e santidade. Então Saul desobedece aqui a Deus, poupando o rei dos amalequitas e tudo aquilo que ele achava que era bom aos seus olhos. Ele age da sua própria maneira, como se não tivesse ouvido a Deus. Ele age contornando a situação, pensando, estou fazendo isso para Deus. O que se passa na mente dele? Ele pensa, os fins justificam os meios. Afinal de contas, tudo isso é para Deus? Eu estou pegando para Deus as boas coisas que eu acho. E ele até responde a Samuel, eu cumpri a ordem do Senhor. Só que a verdade é que Deus não aceita sacrifícios da desobediência. Deus não aceita a desobediência incompleta. Se vocês verem na Bíblia, a única coisa que verdadeiramente agrada ao Senhor é o quê? Obediência. Até mesmo o que ele fez para o Senhor, entenda, alguém que dedicou o melhor do que ele viu para o Senhor, a palavra de Deus diz no versículo 19, que isso era mal aos olhos de Deus. Quando Samuel vai até lá, ele para repreendê-lo, Saul está levantando um monumento lá em Carmelo para sua própria honra, como se ele fosse realmente o verdadeiro dono dessa guerra. Mas em guerra santa como a de Deus não tem mérito humano. Deus pronunciou, Deus agiu, lutou, destruiu, e quem tomou a honra sobre si foi Saul. Então Samuel o repreende fortemente. Deus diz que Samuel se irou. E ele se desculpa então dizendo que foram os seus servos. Na hora dele falar, olha, quem fez isso foi os meus servos. Quem poupou não fui eu não, foram os meus servos. E ele fala isso 2 vezes. Tim Chester, um comentador, ele fala o seguinte, todo arrependimento de Saul produz somente desculpas. Uma desculpa, veja o que eu fiz. Segunda, todos fizeram igual. Terceiro, pareceu mais sensato a se fazer. Quarto, eu fiz isso para Deus. Quinto, eu estava com medo dos outros. Saul dá várias desculpas. Nessa hora que a gente pode também ter uma compaixão dele. Saul, ele erra em desobedecer a Deus e ainda a gente tem até uma compaixão por achar que é um desígnio bom. Mas diferente, por exemplo, de Davi, que o pecado dele é ainda pior, Davi é perdoado e Saul não. Por quê?
Saul não se arrepende de quem ele é, do seu pecado, do que ele fez. Ele só inventa desculpas nessa hora. Mas uma frase é pior ainda que dele. No verso 15, ele diz: respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus. Olha só, não era o nosso Deus, não era o meu Deus. Saul fala: eu sacrifiquei ao teu Deus. A vida inteira de Saul, Deus nunca foi o seu Deus, sempre foi o de Samuel. O grande problema de Saul aqui nessa história é a sua fraqueza, é a sua religiosidade. Ele usava essa religiosidade dele para esconder a verdadeira situação dele diante de Deus. A mera religiosidade, ela é altamente condenada, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. O argumento de Samuel e de outros profetas também que comentam sobre isso, não é que o ritual não tem valor, não é que vir ao culto não tem valor, não é que você fazer o seu devocional não tem valor, ou você se portar como um crente não tem valor. Mas ele é secundário, ele não compensa a desobediência e um coração frio. Se alguém não tem compromisso pessoal genuíno com o Senhor, então todos os atos de devoção são vazios e até mesmo abomináveis, maus aos olhos do Senhor. Algo muito interessante aqui, quando a gente observa, é que o avivamento, ele é justamente o contrário disso. O avivamento é quando a gente começa a perceber nosso coração, meio sutis, profundos, de quando a gente coloca a nossa religiosidade para compensar a nossa desobediência a Deus. É quando Deus começa a revelar ao nosso coração maneiras sutis, que a gente se comporta para tentar compensar algo ruim da nossa vida, fazendo com que a gente pense: puxa, eu não sou tão ruim assim, eu sou bom até, sou melhor do que os outros, na verdade eu sou melhor do que aquele que não vai ao culto. E nisso você começa a ter uma percepção mais profunda, mais detalhada do seu pecado e da graça de Jesus, de como Ele te salva, de como mesmo você sendo um pecador, mesmo você inventando tantas artimanhas, Ele ainda te ama, Ele ainda derrama de graça e misericórdia sobre a sua vida. Por isso, nesse terceiro ponto aqui desse texto, a história de Saul não é uma história sobre moralidade, não é um texto para a gente ficar olhando a vida dele e ficar percebendo um contra-exemplo do que fazer ou não fazer. A história dos personagens da Bíblia não é sobre isso, não é sobre como destruir seu Golias, não é sobre como vencer a batalha. Essa não é a história de Saul, essa é a história de Deus. Essa é a história das grandes obras de Deus, salvando o seu povo, redimindo ele. É a história de Deus preparando o povo para receber um rei. Ele usa aqui a fraqueza de Saul para mostrar que existe um verdadeiro rei. Essa é a história dos grandes feitos de Deus, preparando o povo para receber aquele que haveria de vir. E aí ele mostra a palavra de Deus. Como será esse rei? Como será esse rei vindouro? Samuel responde essa dúvida nossa. Ele responde com uma repreensão em Saul. E é uma repreensão que a gente chama de repreensão profética. É uma bronca no presente, mas ela olha para o futuro. Diz o seguinte a palavra de Deus, versículo 22. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Deus não precisa de sacrifício. Quem precisa de sacrifício é o ser humano. A gente que precisa de sacrifício para poder se aproximar de um Deus santo.
E foi isso que Jesus fez. Ele foi o meu e o seu sacrifício perfeito. Hebreus 10 diz o seguinte: por isso, quando Cristo veio ao mundo, ele disse: sacrifícios e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Eu vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Jesus viveu uma vida inteira de obediência. Essa vida sim foi agradável a Deus. Só Ele cumpriu todos os requisitos, todos os mandamentos de Deus. Só Ele cumpriu perfeitamente a vida agradável que eu e você não conseguimos cumprir. E se tão somente você quer que Cristo é fiel quando você não é fiel, que Ele é obediente quando você não é obediente, você é salvo. Você é salvo de si mesmo, salvo da sua religiosidade, salvo de fingir que é crente, de fingir que é bom. Esse é o poder de Cristo. Só Jesus pode fazer o seu coração um coração obediente. Concluindo, o livro de Samuel, ele nos deixa uma grande brecha, uma grande deixa, que é uma pergunta bem básica. Como então um reino humano, um rei humano, pode coexistir com um reino de Deus? Um povo que já tem um rei, que é o próprio Deus. Como pode existir isso? A resposta é: somente um rei que fosse o próprio Deus, que fosse rei de verdade. E Deus usa a vida de Saul para mostrar que esse rei tem que ser um rei como Deus. Por isso Jesus, que é o próprio Deus, é o verdadeiro rei de Israel, é o verdadeiro rei da sua igreja, a igreja de Cristo. Ele não é um rei como das outras nações, como o povo pediu. O povo pediu e Deus ainda dá um rei que não é igual ao das outras nações. Ele exerce graça, misericórdia, mesmo nos pedidos ruins. Jesus é o rei que serve. Ele não é servido. Ele não é um rei que explora, que te trata como um escravo. Na verdade, Ele mesmo deu a si mesmo e se fez escravo para você ter vida. E é isso que Ele nos chama essa manhã. Hoje eu gostaria, realmente, na hora de começar a preparar o sermão, eu pensei, puxa, eu acho que a gente poderia pensar algumas resoluções para começo de ano, né? Mas Deus falou, existe algo mais profundo do que um bom conselho. A pregação não se trata de um bom conselho do que você faz com a sua vida. Não se trata do que você pode ter uma nova atitude e mudar a sua situação. Isso não é capaz de mudar o coração de um pecador. Mas o Evangelho, o poder revelado através de Jesus Cristo, que quando você compreende que Ele é melhor do que você, Ele é mais excelente, o caminho dele é perfeito, e só Ele pode fazer isso por você, o seu coração começa a ficar descansado, você começa a repousar nas boas obras de Cristo, e as boas obras dele são imputadas na sua vida. Ele é o poder de Deus que transforma a nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor, nessa manhã, queremos entregar a nossa vida, Senhor, a nossa autossabotagem, todas as nossas maneiras com que a gente tem contornado a nossa situação, toda vez que a gente peca e tenta fazer algo bom para compensar a nossa situação de Ti, queremos que o Senhor mude a nossa situação. Só o Teu poder é capaz de mudar as nossas vidas. Só o Senhor é capaz de transformar um pedido ruim, como esse que o povo fez, para um pedido excelente. O Senhor usa, Deus, a vida de pecadores como nós, para mostrar mais a Tua graça, Senhor. Eu te peço por mais graça sobre as nossas vidas. Te peço para que o Senhor nos ajude a lutar contra o pecado que nos aliena do Senhor. Peço para que o Senhor ajude-nos a aproveitar os momentos bons da vida com aquele que traz todas as coisas boas às nossas vidas também. Não nos deixe desfrutar dessa vida, das provações, dos momentos de dificuldade, dos momentos felizes sem o Senhor.
Queremos a Ti, Deus, não queremos viver de forma independente, sem o Senhor. Queremos começar o ano desta maneira, junto de Ti, mais uma vez. Queremos depositar a nossa confiança no Deus que responde a nossas orações, naqueles que tantos nessa Bíblia confiaram, depositaram sua confiança e não foram abalados. Te agradecemos, Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito e ainda fará em nossas vidas através de Cristo. Nós oramos no poderoso nome de Jesus. Amém.